Então isso aqui, você não precisa investir em tecnologia, não precisa investir em marketing, não precisa investir em nada, aqui você não gasta nem R$1. Isso aqui é só a sua cultura que tem que mudar. Bom dia para todo mundo. As nossas lives dessa semana é o bate-papo com alguns dentistas e também um pouquinho de bate-papo com a parte financeira. Deixa eu baixar um pouco aqui, senão eu vou ficar confuso. E com a parte financeira também. A conversa de ontem com o doutor que a gente conversou ontem foi um bate-papo muito bom que me trouxe algumas ideias. E antes da gente começar e continuar com o bate-papo com as pessoas, com os outros dentistas, eu vou trazer uma forma da gente raciocinar um pouco em relação a qual a melhor estratégia que eu posso utilizar agora. Então, qual a melhor estratégia que eu posso colocar em prática para quando finalizar e quando acabar essa quarentena, ou até agora, nesse momento, agora mesmo, começar a fazer isso, para eu já começar a colher algum fruto, para eu começar a me antecipar para o processo de pós-quarentena. Né? Todo mundo sabe que é uma incerteza quando isso vai acabar, não sabe como vai ser, como as condições dos nossos pacientes, como vai ser isso, como eles vão atender, como eles vão vir até a gente no consultório, se isso vai demorar, se isso não vai. Então a gente tem várias incertezas, tá? Eu sou o Fernando, eu trabalho com a parte de gestão estratégica aqui do consultório e do laboratório também. E a gente senta e faz algumas reuniões para entender o que a gente consegue fazer para melhorar isso, para a gente conseguir dar mais alternativas para os dentistas. E em uma dessas conversas a gente chegou em algumas conclusões e eu queria que quem assistisse o vídeo conseguisse, desse um feedback para a gente, falasse assim, é legal, eu tenho essa outra ideia, porque aí a gente vai começar a trabalhar para a gente conseguir facilitar a volta dos dentistas, porque os nossos clientes agora são vocês dentistas. Os clientes dos dentistas são os pacientes, mas a gente está se focando em vocês e a gente tem que pensar em vocês e pensar no cliente para saber como é que faz isso de uma melhor forma possível. Então assim, a primeira pergunta e a primeira linha de raciocínio que a gente coloca aqui é como é que a gente faz para aumentar o lucro? Como a gente faz para aumentar o lucro do nosso trabalho? Então existem duas formas de a gente aumentar o lucro. A gente pode aumentar o lucro aumentando o preço, então a gente pode aumentar o preço do trabalho que você já faz. Então a gente pode aumentar o preço, é uma forma de aumentar o lucro. Então assim, você tem um custo aqui e o seu lucro está aqui. Se eu aumento, e o seu preço está aqui. Se eu aumento o meu preço, o meu lucro é maior, certo? Só que, será que agora é a melhor hora da gente aumentar o preço? Porque as pessoas já estão vindo, a gente sabe que a parte odontológica infelizmente não é uma realidade para todos os brasileiros e ainda assim a maioria das pessoas deixam isso em segundo, terceiro plano. E será aumentar preço agora? Será que é a melhor estratégia? Então, mas essa é uma forma de aumentar o nosso lucro. Aumenta o preço, o nosso custo está aqui, o nosso preço está aqui, o nosso lucro aumentou. A segunda forma de a gente aumentar o nosso lucro é diminuir... Opa, não para de funcionar não. É diminuir o nosso custo. Então aqui, no diminuir o nosso custo, é onde você, dentista, tem que conversar com o seu laboratório. É onde você, dentista, tem que sentar na frente do seu computador, ver suas planilhas ou pegar os seus custos que você teve nos meses anteriores e ver o que você consegue tirar. O que eu consigo tirar, o que eu consigo diminuir. Isso aqui eu posso pegar um outro, isso aqui eu posso pegar isso aqui. Então, agora isso, diminuir os custos é uma coisa que você consegue fazer agora. Porque o que acontece? Quando eu diminuo o meu custo, meu preço está aqui. O meu custo está aqui. Se eu diminuo o meu custo, ele vai cair, o meu lucro vai ficar maior. Então eu consigo pegar, diminuindo meus custos, eu posso diminuir o meu preço também. O meu lucro vai ser o mesmo. Só que é mais atrativo para o meu cliente também. Então eu estou ganhando a mesma coisa, só que ainda é mais atraente com o meu cliente final. Então assim, é uma estratégia que você pode utilizar. Ou eu ganho mais, eu tenho maior lucro com o meu mesmo preço que eu já exercia antes dessa quarentena, e eu ganho mais por cliente, pensando que o cliente hoje vai ser um pouco mais escasso, vai ser mais difícil a gente conseguir.
Então, se eu atender menos, com maior lucro, até que tudo bem, vamos trabalhar em cima disso. Ou, se você tiver uma outra estratégia de diminuir o seu preço, mas o seu custo também diminuir, vai ter o mesmo lucro, eu consigo chegar e ser mais atrativo para o meu cliente. Eu consigo chamar meu cliente e falar assim, ó, meu preço está menor, então vamos fazer aquele... E você conversar com seus clientes em relação a isso. Então, duas formas de aumentar seu lucro ou aumenta o seu preço ou diminui seu custo. Certo? Tudo bem. Essa é a primeira linha de raciocínio que a gente tem. A segunda linha de raciocínio, que é uma coisa que a gente consegue fazer agora, sentou aqui, ó, não tem cliente, eu não consigo, só emergência. Então assim, qual que é a segunda forma que eu consigo fazer isso? Para diminuir os meus custos. Como eu consigo planejar isso? Sem ter cliente, sem ter nada. Você sabe quanto que custa o seu tempo de cadeira? Você sabe quanto custa para você a sua hora sentada atendendo o paciente? Porque assim, ontem o Dr. Kelson, foi muito legal uma coisa que ele colocou, que foi, as pessoas acham que cadeira ocupada é sinônimo de lucro, é sinônimo de dinheiro. Às vezes não. Porque assim, se for um paciente diferente, pode até ser. Só que se for uma repetição de um trabalho, não é. Porque você está perdendo dinheiro. Então a gente fez um levantamento aqui, mais ou menos uma média que a gente fez. O nosso financeiro fez um levantamento, pegou alguns dados, aluguel, conta de água, conta de luz, material que é utilizado, e pegou uma média mais ou menos disso. E o nosso valor de tempo de cadeira... Então, o tempo de cadeira é mais ou menos, minha cola, R$178 por hora. Por assim, hora. Então, cada hora que você fica a mais com o seu paciente, daquele mesmo paciente que você cobrou uma consulta, um serviço, sei lá, você for colocar laminado cerâmico na, sei lá, 5. Só um exemplo, tá? Se for colocar 5, o seu valor foi de 5 mil, é só um exemplo, de 5 mil, toda vez que o seu cliente tiver que voltar na sua cadeira, isso aqui mais ou menos é essa quantidade de custo para você manter a sua cadeira ocupada, por hora, mais ou menos isso. E o valor de retrabalho? O valor de retrabalho médio é mais ou menos... O valor de retrabalho é mais ou menos... Deixa eu colocar o RC. R$136. O que é isso? Eu vou pôr aqui, ó. É retrabalho e tempo de cadeira, tá? Vou pôr aqui que eu coloquei ali. Esse valor de retrabalho é por dente. Por aqui, ó, por dente. Tá? Então, assim... Deixa eu apagar para não ficar confuso. Porque é assim. Então, vamos pensar comigo. Pensa comigo. Se meu tempo de cadeira é R$178 a média por hora, e o valor do retrabalho é R$136 por dente ou por elemento, pensa assim... Se eu fiz toda a preparação para o meu paciente, ele chegou, eu moldei ele, eu fiz toda a preparação, mandei para o laboratório, ele teve que voltar, reentregou o trabalho e não deu certo o trabalho por qualquer motivo, você vai ter que pegar mais R$178 mais ou menos, que é o seu tempo de cadeira, que ele vai ter que voltar em outra consulta, não deu certo nessa daqui. E aí, se for algum elemento que tiver com alguma alteração e tiver que mudar, você vai ter que pagar mais ou menos R$136 por elemento. Então assim, aqui o seu custo subiu. Então só de você, poxa, não deu certo, vamos marcar para a semana que vem? Isso, seu custo subiu. Isso aqui é a parte mensurável, tá? Porque assim, se seu cliente te marcou o horário, sentou na sua cadeira, não deu certo, vai ter que voltar para casa e remarcar um outro dia, eu acho que vamos pensar que é o seguinte, uma pessoa para passar pelo dentista, para ficar uma hora e meia na cadeira, mais o tempo de espera, enfim, ele vai perder, mais ou menos no dia dele, vamos colocar assim por baixo, umas 4 horas, que é se deslocar, voltar, ficar na cadeira, mais ou menos umas 4 horas do dia dele.
Você acha que isso daí é prazeroso para o seu paciente? Então tem a parte não mensurável, que é a parte do psicológico do paciente. É a parte tipo, poxa, não deu certo. E também assim, se o cara vai lá para fazer uma transformação, que é um desejo da vida dele, é um sonho dele, e ele coloca na boca e fala assim, não deu certo, esse sonho também dá a expectativa do paciente dar uma caída. Então ele fica, poxa, será que na próxima vai dar certo também? Será que não vai dar? E se na próxima não der certo de novo? Então assim, aí já perde também outra coisa que não é mensurável, que é a sua autoridade, a autoridade do dentista. Porque o cara sentou, pode acontecer, mas eu só estou colocando uma linha de raciocínio aqui. Então assim, o paciente chegou, não conseguiu colocar, ele já vai julgar assim, será que meu dentista realmente é tão bom quanto eu imaginei? Então assim, também traz isso, a sua autoridade também cai. Diferente se você chega, o cara vai lá, senta na cadeira, você entrega, faz as coisas todas que precisa, manda pro laboratório, na outra consulta encaixa, e aí vai criando o fluxo normal. Você consegue chegar, vamos falar assim, um sucesso na sua entrega de trabalho. E você consegue um sucesso com tempo mínimo. E aí cria autoridade. E aí a gente escuta de muitos clientes que o outro dentista que ele ia demorava muito tempo e não sei o que e tal. Isso faz com que, se você tem um sucesso na entrega do seu trabalho, faz com que esse paciente indique para um outro cara. O cara vai falar assim, pô, nossa, que legal, esses dentes ficou bacana e tal. E o cara vai falar assim, pô, e o meu dentista, ó, faz tudo isso em pouco tempo. E aí já cria mais autoridade, já cria indicação, isso não é mensurável. Eu só estou colocando a parte mensurável aqui. Então vamos entender comigo, vamos fazer só um resuminho rápido. Então para aumentar meu lucro, ou eu aumento o meu preço, ou diminuo o meu custo, tá? Aumentar o preço é a melhor alternativa agora? Eu acho que não, porque a gente está um pouco com escassez dos nossos pacientes, e quando eles voltarem eles vão ter outras prioridades. Então assim, se eu manter o meu preço e diminuir o meu custo, o meu lucro vai ser maior. E aí eu consigo ganhar mais dinheiro com menos pacientes, vamos colocar assim. Ou, se for uma estratégia sua, eu posso diminuir meu custo e diminuir o meu preço. O meu lucro vai ser o mesmo, só que vai ser mais atrativo para o meu cliente por causa do preço. Perfeito? Ótimo? E aí, o tempo de cadeira e o valor médio do retrabalho. Isso é uma parte, isso aqui é uma outra parte. Como a gente aqui do laboratório, vamos pensar aqui primeiro, tá? Essa parte primeiro aqui, ó. Essa parte vamos começar primeiro, tá? Como a gente aqui do laboratório faz para que a gente consiga ajudar vocês a que esse tempo de cadeira e o valor médio do retrabalho seja menor. Como a gente faz para o tempo de cadeira ser menor e o retrabalho não ser tão... vou colocar assim, não ser tão repetitivo. O que a gente pede para esse retrabalho não acontecer, tá? Então, se a gente pede o tempo de cadeira e o valor de retrabalho, são muito ligados um com o outro, tá? Então, assim, a gente já vem conversando e já vem pedindo para alguns pacientes, para alguns clientes nossos, alguns pré-requisitos para quando entregar o trabalho para a gente, que seria protocolo fotográfico, registro de mordida, moldagem, escala de cor, o preparo. Então, algumas coisas que a gente pede para fazer isso, porque a gente olhou no nosso sistema, e no nosso sistema mais de 50% dos casos voltavam por causa de alteração disso, porque faltava alguma coisa em relação a isso. A gente, em um mês que a gente começou a pedir, não exigir, pedir, e alguns clientes começaram a fazer isso, e outros ainda não, mas quando a gente começou a pedir, mais de 50% de retrabalho que a gente tinha, diminuiu para 17%. Então assim, em um mês, que a gente começou a fazer isso no começo do ano, em um mês a gente teve uma queda muito grande, e nem foram todos que conseguiram aderir isso, porque a gente estava no começo desse processo, né? Todo mundo sabe que a parte da odontologia, janeiro e fevereiro são meses ruins, né? Não são meses tão bons assim, ou a maioria das pessoas, né? E chega em março e a gente começa a vender mais. E aí aconteceu tudo isso. Então, vamos focar em como a gente consegue diminuir nossos custos. Então, isso aqui, você não precisa investir em tecnologia, não precisa investir em marketing, não precisa investir em nada, que você não gasta nenhum real.
Isso aqui é só a sua cultura que tem que mudar. É só a cultura de, pô, vou fazer um preparo melhor, eu vou tomar mais cuidado com a minha moldagem, eu vou tomar mais cuidado com o meu registro de mordida, eu vou tomar mais cuidado com a minha escala de cor, eu vou tomar mais cuidado com o meu protocolo fotográfico. Por quê? Porque eu vou perder mais tempo fazendo isso com o meu paciente? Não, porque o meu índice de retrabalho cai. Isso aqui no nosso laboratório, que a gente atende uns 200 consultórios aí por São Paulo. Então assim, se o meu valor de retrabalho cai, certo? Se chega e a gente consegue chegar no que o paciente quer, mais perto do que o paciente quer, porque a gente já entrega um monte de pré-requisitos juntos, que diminui a possibilidade do nosso erro, o tempo de cadeira diminui também. Então, o que na primeira consulta, que você vai fazer tudo isso, vai demorar, sei lá, vamos pegar uns 30 minutos a mais em uma consulta, isso, 30 minutos a mais em uma consulta para fazer esses preparos, esse registro de mordida, esse protocolo fotográfico de uma forma mais eficaz, esses 30 minutos podem ser melhor, com certeza é melhor do que uma consulta a mais, para o seu paciente ter que desmarcar todos os compromissos que ele tem e ter que voltar lá, o desconforto, enfim. É só aqui, ó, o paciente já está deitado, já está ali, você já pega e taca ali pau e vai, vambora. E aí você pega e consegue entregar tudo isso, tá? Então isso aqui, você colocar um checklist com essas alternativas, eu vou passar aqui e também quem estiver assistindo ou for assistir depois, consegue ver isso daí, porque na nossa página tem todos os passos, porque na semana passada nossas lives foi sobre isso, tá bom? E também a gente vai sempre deixar disponível isso, tá? E se quiser a gente manda o checklist também, independente se você pede com a gente ou não, o importante é que você diminua seu custo pra gente voltar a subir todo mundo junto, porque a gente é toda uma família e a gente está sempre unido, então uma coisa movimenta a outra, tá bom? Então, sem investir R$1, eu consigo diminuir meus custos. Sem investir R$1, só mudando a minha cultura, só mudando uma atitude, eu consigo chegar em um custo mais baixo. Beleza, essa parte aqui, depois a gente tenta repassar tudo isso, só que essa parte aqui fechou. Então, assim, tempo de cadeira, eu consigo diminuir meu tempo de cadeira, eu consigo diminuir meu valor médio de retrabalho, e isso vai diminuir meus custos e vai aumentar o meu lucro, tá? Agora, vamos pensar aqui nesse outro lado aqui, ó. Vamos pensar no lucro, tá? Vamos pensar no aumento do lucro. Qual a melhor estratégia para a gente conseguir aumentar o nosso lucro? A melhor estratégia para a gente aumentar o nosso lucro. Ontem, o doutor desculpa. Ontem o doutor deu uma ideia que eu quero pensar aqui com vocês. Ele falou sobre o aumento... Minha caneta me sabotando. Ontem ele falou sobre aumento de fluxo. Aumento de fluxo. Então o que ele falou? Eu diminuo o meu preço, fico mais atrativo, e aí eu começo a chamar meus pacientes para eles virem. Só que, se não diminuir o custo, diminuir o preço é um pouco arriscado. Por quê? Porque assim, o fluxo, aumentar o número de pacientes, então se aumentar o número de paciente, então quando eu aumento o número de paciente, agora com a escassez que a gente tem de paciente, eu penso que é um trabalho mais difícil, porque hoje a gente tem outras prioridades. Nossa prioridade é a nossa comida, a nossa prioridade é pagar nossas contas, a nossa prioridade... Então tem outras prioridades. Eu estou falando aqui da maior parte da população, tá? Que é vamos pôr a classe C, tá? Classe C, eu imagino que até a classe B vai ter algum pouquinho. A classe A também, as pessoas que têm um padrão de vida um pouco mais alto, elas trabalham muito de forma estratégica, então cada real que elas economizam, para elas é melhor. Então vamos pensar aqui de uma forma geral, tá bom? Logicamente vão ter pessoas que vão sair dessa média e que não vão estar se importando muito com tudo isso, mas vão colocar na maioria das pessoas, tá? Então assim, aumentar o número de paciente, que é aumentar o fluxo dentro do seu consultório, da sua clínica, é uma coisa boa. Só que eu, Fernando, não acho que é uma estratégia para agora. Não é uma estratégia para agora. Então,
aumentar o fluxo de paciente. É uma estratégia boa? É, mas agora, não sei, agora é aí vocês que vão ter que decidir se é bom ou não, tá? Se conseguir fazer é bom, eu não sei como é que vai ser, então eu só tô colocando uma possibilidade, imaginando um cenário para o futuro. Então, aumentar o fluxo de paciente. A outra estratégia é essa aqui que eu já coloquei para vocês, que é para aumentar o lucro. Como a gente aumenta o lucro? Diminuindo custos. Eu só vou colocar essa parte de diminuir os custos, porque aumentar o preço, eu acho que é bem inviável, é bem, assim, é te dar um tiro no próprio pé. As pessoas hoje não é a prioridade delas. Eu vou aumentar o preço? Não vai ficar atrativo, né? Então vamos pensar aqui, ó, diminuir custos, tá? Como é que a gente faz para diminuir custos? Vamos lá. Seu laboratório, como é que você tem? Qual é a relação que você tem com o seu laboratório? É boa, é ruim? Agora é hora de você sentar e encurtar a sua relação com o seu laboratório. Uma das estratégias para diminuir o custo. Então, para diminuir os custos, eu vou só colocar a sigla, tá? Eu preciso conversar com o laboratório, tá? Então, para diminuir meus custos, eu preciso conversar com o meu laboratório. Eu preciso falar, e aí? Vamos fazer algum bem bolado aí? Porque você precisa disso, o dentista precisa disso e o laboratório também precisa disso. Então tem que ser um ganha-ganha, tem que ser bom para você e tem que ser bom pra gente. Então não estou falando para pedir com a gente, eu estou falando para pedir para o seu laboratório isso, tá bom? Então assim, você conversa com o seu laboratório para conseguir diminuir o custo que você tem dele. E aí o laboratório pode ter estratégias para te ofertar, falar, ó, tenho essas estratégias, se você quer ou não. Tá? Então essa é a primeira forma. A segunda forma de diminuir os custos, para diminuir os custos, é você ver suas planilhas. Então assim, mexer nas planilhas, tá? Como isso? Então eu vejo se o cimento que eu estou usando é um cimento de custo-benefício bom, se eu consigo... Enfim, aí você vai ter que sentar para ver um exemplo bobo. Você tem que ver como é que você faz a comissão dos seus dentistas, se for uma clínica, você tem que sentar com eles e conversar, ou faz uma chamada de vídeo que não pode ficar pertinho agora. Mas você pode ver se os seus produtos de limpeza, porque as coisas pequenas, essas coisas que você acha que gasta pouquinho, é ali que você vai, tira um pouquinho, que você consegue ver a diminuição do seu custo, do seu espaço. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando começou esse negócio o que a gente vai fazer, como a gente vai pagar as nossas dívidas, enfim, nossos funcionários, eu falei, deixa eu fazer um levantamento das minhas contas, né? E aí quando eu fui levantar lá, eu olhei e impressionante que eu peguei meu extrato e quando eu fiz as contas, só de iFood que eu tinha, que era R$15, R$20, só de iFood era um chute. Porque de 15 em 15 reais, aí foi mais de 1.000, enfim, como isso? Então assim, às vezes a gente não percebe, mas é o pequeno que a gente não consegue mensurar. Quando eu gastei, sei lá, R$1.000 em uma compra só, isso está na minha cabeça, mas o resto não. Então quando eu pego mexer nas minhas planilhas, é isso. Pego minhas contas dos outros meses, vejo se isso aqui é necessário, se isso não é. Isso diminui meus custos, diminuindo meus custos, aumenta o meu lucro, tá? Deixa eu pegar aqui minha cola. Então assim, isso aqui é o que você consegue fazer agora. O dentista consegue sentar, se planejar, porque isso aqui requer tempo e hoje a gente tem tempo para fazer isso. Então faça isso. Eu sei que dentista tem muito problema com números, não gosta de mexer em planilha, não aprendeu a mexer em planilha, não aprendeu a mexer em números. Só que assim, agora, para a saúde da sua empresa, para a saúde do seu negócio, isso é de extrema importância. A gente tem até uma planilha aqui já pronta do nosso consultório. Quem quiser, manda um direct aí também. E a gente passa essa planilha para vocês com todos os dados, é só você colocar o seu valor. Por exemplo, o meu aluguel, aí tem lá, minha água, tem lá, minha luz, tem lá. Aí você consegue fazer o custo da sua hora clínica, para você conseguir ver o que você consegue diminuir e consegue aumentar. Tá bom? Então assim, para aumentar o nosso lucro, vamos só pensar agora no diminuir os custos, tá bom?
Então a gente diminui custos conversando com o seu laboratório, mexendo nas suas planilhas, tá? Isso aqui já dá para fazer agora, não é para esperar depois da quarentena, depois eu faço isso. Faça agora. A saúde da sua empresa vai ser melhor, você vai conseguir dar mais tranquilidade também com as pessoas que trabalham com você, porque você vai ser clara, você vai ter clareza no que você está falando para as pessoas, e as pessoas também conseguem ser honesto com essas pessoas, as pessoas também têm mais credibilidade em você, e quando isso acontece, a grande transformação do mundo que eu acho que vai ser isso. Muitas pessoas vão ser mais honestas, muitas pessoas vão ser mais claras, não vai ter mais aquelas letrinhas miúdas no final, vão ter algumas, mas a maioria não, porque agora a gente tem que se ajudar, um ajudar o outro é a melhor forma da gente chegar e subir em relação a isso. Ai, mas o governo isso, o governo aquilo, tá, tudo bem, mas se a gente se ajudar aqui só depende da gente, só da gente. A gente se ajudando, a gente consegue sair disso mais rápido, tá bom? Então assim, vamos reformular lá. O doutor deu uma ideia de aumentar o fluxo de pacientes, diminuindo o custo dele, diminuindo o valor do preço. Eu pedi e chamar pessoas para ter mais volume na nossa clínica, no nosso consultório. Agora, eu não acho que é uma ideia muito boa. Talvez mais para frente, mas agora o número de pessoas não vai ser grande. Então, eu sugeri o outro passo. Como é que a gente faz para aumentar o nosso lucro? Ou aumenta o preço, eu não acho que é uma coisa boa, aumentar o preço agora. Eu acho que diminuir os custos é a melhor forma possível de a gente conseguir fazer isso. E como a gente diminui custos? Conversando com o nosso laboratório. Você conversa com o seu laboratório para ver se eles conseguem fazer o valor da peça um pouco mais barato, enfim. E também, juntos, dois, mexendo nas suas planilhas. Para você ter mais noção de quanto custa você gerir o seu negócio, tá? Porque alguns dentistas não pensam dessa forma ou não têm essa mentalidade, mas a sua clínica, o seu consultório é uma empresa, independente se você é um empresário sozinho, independente se é só você dentro do seu consultório, é uma empresa. Por quê? Uma empresa, você precisa trabalhar com a parte de marketing, você precisa trabalhar com a parte de financeiro, você precisa trabalhar com a parte de comercial, você precisa trabalhar com a parte de RH, porque você tem, mesmo os seus próprios pacientes, você tem que trabalhar em relação a isso. Então, é uma empresa, vocês têm que pensar como empresários, tá? Hoje, a maioria dos dentistas são a parte estratégica, que bola para o futuro, o seu negócio ter saúde. Eles estão na parte de colocar em ação a estratégia, de verificar se isso está sendo empregado realmente, e são também a pessoa que faz, que é a mão de obra da sua empresa. Então assim, hoje a maioria dos dentistas são os 3 níveis de dentro da empresa, e aí é difícil a gente conseguir colocar isso na cabeça que eu tenho uma empresa, mas sim, mesmo você sozinho, você tem uma empresa, tá? Então, vamos voltar para cá. Então, o lucro, então a gente pensando no fluxo de número de pacientes, é uma estratégia boa? Talvez, mas não para agora. Agora não vamos pensar em aumentar o número de quantidade de pacientes, tá? Vamos pensar em aumentar o nosso lucro. Aumentar o nosso lucro aumentando o preço? Não acho que é uma ideia boa. Eu não acho que é uma ideia boa, porque aumentar o preço não fica atrativo. Qual que é a melhor estratégia, na minha opinião? Diminuir os custos. Como é que eu faço para diminuir os custos? Eu converso com o meu laboratório, então eu vou lá com o meu laboratório e negocio algumas coisas para diminuir o meu preço. Meu preço com o laboratório, e nisso diminuir meus custos com o meu paciente. E você mexer nas suas planilhas para você conseguir trazer mais para a sua realidade o que você consegue tirar e o que você não consegue tirar. O que é descartável e o que não é descartável. E aí você consegue melhorar e diminuir os seus custos também. Tá bom? Espero que todo mundo tenha entendido que eu vou apagar. Apaguei. Pensando nisso, agora eu vou jogar a estratégia do nosso laboratório, tá? Eu deixei minha cola aqui, ó, e ninguém reparou porque tá no subliminar. Então vamos lá, vamos ver se eu lembro. Deixa eu pegar aqui. A gente pulou três planos. Então, hoje, tem dentistas que estão assim aflitos. Meu Deus do céu, acaba essa crise logo, acaba essa quarentena logo. Eu não sei como vai ser quando terminar. Eu não sei como eu vou me reerguer. Tô aqui, ó, com a corda no pescoço.
Então eu vou colocar assim, ó, eu vou ler agora o nome, é os dentistas com a corda no pescoço, tá? Essa é a nossa primeira linha. Dentistas com a corda no pescoço. Não sei se tá bom isso aí, mas vamos lá. Então é aquele dentista que tá aqui, meu Deus do céu, aqui ó, quase cãibra nadando e falou, meu Deus, vai, sai logo quarentena. Para esses dentistas, a gente tem uma estratégia. Você fala pra gente quando você quer pagar e você faz o pedido com a gente. Porque eu não tenho dinheiro em caixa agora. Eu preciso atender meu paciente para ter dinheiro e fazer dinheiro. Então a gente entende isso. Então o que a gente faz? Atende seu paciente, finaliza o seu caso, recebe do seu paciente e paga a gente. Então eu vou pôr assim, ó, é um crédito Ciartec. Eu esqueci, pus a sigla, mas eu esqueci o que é. Então, crédito Ciartec. Então você atende seu paciente, recebe do seu paciente e você vem e paga pra gente. Perfeito? Então eu não tenho dinheiro, eu tô enforcado, eu não sei como é que vai ser do meu consultório, a gente não quer que você perca esse seu negócio, a gente não quer que você perca essa sua empresa, a gente quer que você continue com saúde. E às vezes eu investi o tempo, investi o dinheiro, investi o conhecimento e você tá aqui e a gente não quer que isso perca, não quer que essa quarentena derrube. Então a gente vai ajudar dessa forma. Você atende seu paciente, vai atrás deles agora, começa a ligar, começa a falar, pergunta como é que tá a família, como é que estão, se está se cuidando, cria afinidade pelos seus pacientes, vai atrás deles e e aproxima isso deles. Para quando você voltar, você vir para cá atender eles e você começar a trabalhar com isso. Pede, a gente faz, a gente te entrega, você coloca na boca do paciente e aí depois você paga a gente, tá? Crédito Ciartec. Perfeito? Essa é a nossa primeira forma para dentistas com a corda no pescoço, tá? Mas a gente sabe também que vão ter alguns dentistas que eles não vão estar tranquilos, mas também não vão estar tão fundos. Os dentistas que falam assim, não, tudo bem, espero que volte, mas tá tudo bem. Esses são, vou pôr aqui, os dentistas conscientes, tá? Dentistas conscientes. Aqui tá tudo ali e tal. Aqui a gente criou uma outra forma para comprar, para ser atrativo e você conseguir também trazer esses seus pacientes pensando naquilo. Diminuição de custos. Calma, deixa eu baixar aqui. Esse aqui, ó. Diminuição de custos. Como isso? A gente faz uma compra coletiva. O mínimo de pedido de peças são 50 elementos. São um mínimo de 50 elementos. A gente chama um dentista consciente, 2 dentistas conscientes, 3 dentistas conscientes, que no mínimo dê 50 peças. Ah, pedi 20, pedi 20, pedi 10. Tá? Então, pedi 20, pedi 20, pedi 10. Fechou nossa compra coletiva. Não coloquei que é compra coletiva. Compra coletiva. Tá? Compra coletiva. Então eu junto, vocês pagam, a gente divide 10 para fazer o mínimo de 50 elementos. E por que isso vai ser atrativo? Porque o nosso valor nessa peça aqui vão ser valores mais baixos. Tá? Com 50 elementos, valores mais baixos para vocês. Tá? Então a gente consegue colocar custos mais baixos aqui. A gente já faz uma pré-venda e custos mais baixos. Mas o que a gente vai ter que pedir para vocês? Como vocês têm consciência, mas vocês vão dividir 50 elementos, aqui o pagamento tem que ser à vista. Tá? Então aqui, pagamento à vista. Para compra coletiva, pagamento à vista. Então eu tenho um pouco de caixa, mas não tanto. Mas eu acho bacana diminuir meus custos fazendo uma compra coletiva de 20 elementos para deixar no meu estoque, vamos colocar assim, tá? Então eu diminuo meu custo e aí tem toda aquela ideia que a gente passou no começo. Diminuir meus custos, eu consigo aumentar o meu lucro, tá? Ou diminuir o meu preço e manter o meu mesmo lucro e ser mais atrativo para o meu cliente. Só que como vai pedir pingado, a gente vai atrás. Se você tiver um amigo, dentista, vamos lá fazer essa compra, tudo bem, você trazer seus amigos, tá? O mínimo que a gente pede é 50. Pode ser mais? Pode ser mais. Mas o mínimo que a gente pede é 50. Se você falou,
Então, eu quero fazer isso, só que eu só quero 10 peças. A gente fala, espera um pouquinho, a gente vai reunir os outros caras para dar um mínimo de 50. Perfeito? Mas só compra à vista, ok? Aí, tem os dentistas que fizeram caixa, estão bem mais confortáveis em relação a isso, eles têm um pouco mais de saúde financeira, então vou pôr dentistas com saúde, tá? Saúde financeira. Então o cara tem um dinheiro em caixa, ele sabe do processo que está acontecendo aqui, só que ele tem isso, mas ele também quer participar disso, porque ele sabe que se diminuir o custo, esses dentistas sabem se diminuir o custo, eles vão ter mais lucro. E eles tendo mais lucro, ou eles podem ter uma força maior para conseguir fazer essa negociação, né? E com essa saúde financeira que eles têm, eles conseguem comprar sozinhos. Esses 50 elementos, eles conseguem comprar sozinhos. Então a gente faz aqui uma compra antecipada, tá? De 50 elementos no mínimo. Desculpa a minha letra. Tá? Uma compra antecipada de 50 elementos, no mínimo 50 elementos. Então os dentistas que têm dinheiro em caixa, eles fazem essa compra antecipada de 50 elementos, que era uma coisa que a gente já começou a fazer antes, mas agora a gente vê que é uma coisa mais ainda mais inteligente fazer essa compra agora. E qual que é a facilidade? Ah, mas então eu junto mais uns amigos e compro só 10, sei lá, e enfim. Por que isso aqui? Isso aqui a gente pede 50% no ato e em 2 vezes o resto. Perfeito? Então, aqui também tem diminuição de custos. Por quê? Porque esse valor vai ser mais barato. Vai ser o mesmo preço desse aqui. Vai ser o mesmo preço. Esse vai ser o mesmo preço desse. Só que esse vai ter a facilidade de pagar 50% no ato e o resto em 2 vezes. Tá? Aqui é o cara que não tem dinheiro, precisa atender o paciente para fazer dinheiro, pede com a gente e paga depois. Tá? Aqui é pede e paga depois. Tá? Aqui eu junto amigos. Esse aqui é o crédito Ciartec. Esse daqui é compra coletiva, tipo Groupon mesmo, tá? Um mínimo de 50 elementos, eu junto amigos, ou eu peço para vocês me colocarem com outros dentistas, e eu peço no mínimo 50. Quanto eu quero? Eu quero 10, o outro quer 20, o outro quer 20, tá? Eu vou colocar assim que é mais fácil raciocinar. 10, 20, 20. Bateu 50? Bateu. O de 10 paga à vista, o de 20 paga à vista e o de 20 paga à vista. Certo? Pode ser 10, sei lá, eu posso ser 10 pessoas pedindo 5 elementos? Pode ser. Mas aí é a mesma coisa, tá bom? Todo mundo pagando à vista. Ah, eu tenho meus amigos para fazer isso. Ah, eu não tenho. Manda, fala com a gente que a gente consegue colocar isso. Eu não sei como é que tá o horário aí. Mas enfim. E o último, que é os dentistas que têm um pouco mais de saúde financeira, que é os caras que conseguem comprar sozinhos, compra 50 elementos, você paga 50% no ato e 2 vezes o resto. Certo? A gente sentou, a gente tentou planejar, a gente procurou, a gente entrega os conteúdos para hoje, aqueles conteúdos que eu falei sobre alguns pré-requisitos que a gente está pedindo na entrega do trabalho, para diminuir a porcentagem do seu retrabalho e diminuir seu tempo de cadeira, que é uma coisa que você nem precisa investir nada para fazer isso e você já diminui seus custos. A gente entrega tudo isso pensando em você, dentista, para que melhore a sua margem de lucro. Porque com a sua margem de lucro melhor, você tem mais saúde para vir comprar com a gente ou com o seu laboratório, enfim. Porque isso gera empregos, isso gera mais... roda a economia e tem famílias aqui também. A gente tem 20 colaboradores, um outro laboratório pode ter tantos colaboradores, então todo mundo trabalhando junto acho que a melhor forma de a gente conseguir sair dessa quarentena. Então assim, eu espero que todos tenham entendido que eu coloquei aqui. Eu vou disponibilizar esse vídeo e vou deixar ele nas nossas redes sociais. E aí eu vou divulgando isso no Instagram, tá? E eu espero que tenham entendido aí. Muito obrigado para todo mundo.
Boa sorte aí. Eu sei que muitos dentistas têm um pouco de problema com parte de planilha. A gente vai deixar uma planilha já pré-pronta, só você colocar seus preços para vocês conseguirem baixar ela, para vocês fazerem isso. Use esse seu tempo. Agora para um pouquinho de querer investir na parte técnica, investe mais na sua parte de estratégia, investe agora mais na sua parte de empresário e esquece só um pouquinho a sua parte de dentista agora. Seja mais empresário, seja mais estratégico, use mais o tempo para fazer coisas que realmente vão te deixar um pouco desconfortáveis, mas vão ser esses pontos que vão fazer você crescer e sair dessa crise um pouco mais fortalecido. Tire coisas boas disso. A gente tem tempo, então vamos fazer uma coisa que a gente não gosta de fazer muito. Planilha, mexer com custos, mexer com preço, mexer com valor, é complicado. Só que hoje é necessário, tá? É a forma mais fácil de você conseguir chegar hoje a melhorar o seu fluxo dentro do seu fluxo financeiro que eu estou falando, tá bom? Então, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.